Olá, meus amados, graça e a paz em Cristo Jesus. Muito feliz, muito agradecido a Deus por ter essa oportunidade e mesmo distante por conta desse momento que nós vivemos, de poder ainda assim é, falar um pouco daquilo que Deus tem falado com a gente durante a semana. É, Nós estamos falando da escola bíblica dominical, em que mesmo nós estando separados, nós não paramos. A nossa escola bíblica, ela não vai parar mesmo diante dessas circunstâncias, tá bem? Como nós prometemos na semana passada, quando nós falamos da nossa nova revista essa que foi adquirida pela nossa igreja e foi passada aos irmãos, tá? E nós falamos um pouquinho de cada livro, nós fizemos uma introdução bem rápida semana passada e nós prometemos voltar agora para iniciar o panorama de cada livro do Antigo Testamento e que vai de Gênesis até Cantares, tá bom, irmãos? A segunda parte, como nós falamos na semana passada, vai do profeta Isaías até o profeta Malaquias, tá bom? É a segunda parte do panorama do Antigo Testamento. Nós vamos falar hoje sobre o livro de Gênesis. Antes de nós começarmos, irmãos, curvemos nossa cabeça, vamos orar ao Senhor, pedindo orientação do Espírito Santo para aplicar em nossos corações e pôr tudo isso que nós aprendemos em prática. Deus nos abençoe nesse momento. Nós louvamos, agradecemos ao Teu santo nome pela essa rica oportunidade de nós termos de compartilhar da santa palavra com nossos irmãos. Aplica, Deus, aos nossos corações e nos faça perseverantes diante de tudo isso que nós vemos, colocando em prática tudo isso que nós adquirimos aqui com esse estudo. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem realizado no meio do Teu povo. Pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, falando de Gênesis, tá? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, dos 66 livros da Bíblia, em que falamos do início de tudo. Autor desse livro, Moisés. Ano foi escrito 1440, quando eles estavam no deserto, ou seja, quando eles saíram do Egito e precisou ali escrever. Deus deu a Moisés o Pentateuco, tá? Os 5 livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E quando Moisés ali, ele escreve e ensina ao povo o início de todas as coisas. O título em hebraico desse livro é Bereshit, que quer dizer no princípio. O título em grego quer dizer Genésios, que quer dizer origem. Bom, concluindo, o Gênesis fala da origem da história sagrada. Bom, e o propósito deste livro é ensinar aos israelitas já no deserto, tá? Depois de 400 anos escravos no Egito, o propósito de Deus para com eles como uma nação, tendo como pano de fundo o início da história do mundo e a vida dos seus patriarcas, tá bom? Esse é o propósito do livro. E qual é o propósito de Deus para com esse povo? Tá bom? Era mostrar que o homem pecou contra Deus, e esse pecado corrompeu o mundo que ele tinha criado, e que a redenção viria por meio de um povo, eles, que Deus tinha escolhido. Bom, ele fortalece também os vislumbres da aliança de Deus, tá bom? Pela vida dos seus patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e aumentava ali a esperança, a perspectiva daquele povo em relação ao futuro, em que Deus nunca perdeu o controle de todas as coisas. Tá bom? Também revela pela vida de José qual seria a conduta desse povo entre si e diante de todos os povos. Esse praticamente é o propósito de Deus quando ele dá o Gênesis a Moisés para que ensinasse aquele povo. Tá bom? E dentro daquele contexto
que aquele povo vivia, esses 4 séculos vivendo no jugo do Egito, muita coisa foi construída de ensinamento naquele povo. Eles perderam praticamente toda a sua identidade, como aquelas pessoas, que da época de José até entrar no Egito depois de virar escravo, eles perderam a sua identidade. Muitas coisas foram ensinadas e deveriam ser desconstruídas, tá? Para que eles pudessem ser localizados na história e seguir ali o propósito de Deus que tinha para aquele povo. Por exemplo, a gente vai falar de determinadas coisas aqui, irmãos, que é comum aquilo que nós vemos hoje, mas também era muito comum, como foi construído o caráter daquele povo quando estava cativo no Egito. Tá? Quando nós vemos aqui que esses ensinos de Gênesis, ele vai refutando, por exemplo, o ateísmo, que é a crença de que afirma a inexistência de Deus, o deísmo, que vai refutando aí, que afirma, esse deísmo afirma Deus ter criado o mundo e abandonado a sua própria sorte. Ou seja, Deus, ele criou os céus e a terra, criou tudo, mas deixou de ter controle de tudo, deixou tudo ao seu curso natural, deixou tudo por conta própria. Panteísmo, que é um sistema de qual Deus é tudo. Deus é água, Deus é terra, Deus é fogo, Deus é amar, Deus é todas as coisas. Deus está em todas as coisas. Esse é o ensino do panteísmo. E o politeísmo, que era o mais comum no meio daquele povo, que é o sistema que admite a existência de muitos deuses. A gente vai ver no Antigo Testamento, é o que mais temos. É a crença de que existe vários deuses. Então, como nós falamos aqui, esse livro de Gênesis ele vai desconstruindo no meio daquele povo que vivia dentro de uma cultura com vários ensinamentos, com várias coisas que eram contrárias aos ensinamentos de Deus. Ele pega aquele povo que saiu do Egito e começa agora a dar caráter para aquele povo. O ensino de Gênesis ele vai fazer isso e espero que faça também nas nossas vidas, porque aplicável naquela época para eles é aplicável às nossas vidas hoje também, porque fala da história não da redenção daquele povo, mas utilizando aquele povo para que pudesse ser redimidos todos os povos da terra e que hoje nós somos alcançados pela graça do nosso Senhor. Amém? E nós fizemos, irmãos, um esboço desse livro. Talvez os irmãos estranhem que eu fiz uma divisão de 3 partes, tá? Por causa do tempo que nós temos curto e nós não podemos abordar detalhadamente cada ponto da revista. Os irmãos vão ver que tudo que nós vamos falar aqui está dentro da revista e aquilo que está na revista que não for falado aqui, que os irmãos tiverem dúvidas, as redes sociais vão estar aqui, eu vou estar à disposição a hora que for, o momento que for, para tirar as nossas dúvidas. Na nossa escola bíblica dominical na igreja, a gente tem a facilidade de debater, de transmitir as nossas experiências, mas aqui é um pouco mais difícil, porque nós temos um curto período de tempo para transmitir tudo isso que nós vamos tentar transmitir para os irmãos. As dúvidas que os irmãos tiverem, o WhatsApp vai estar à disposição e a gente vai tirando aquilo que não ficou claro por conta do acompanhamento da nossa revista. Então nós dividimos essa revista em 3 partes, fazendo um esboço. Nós fizemos a primeira parte, é a história primitiva, que é de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11. A segunda parte, que é a história patriarcal, que vai de Gênesis capítulo 12 até Gênesis capítulo 36. E a terceira parte do livro de Gênesis, que é a história de José, que vai de Gênesis 37 ao capítulo 50. Tá? Dentro da primeira parte da história primitiva, nós temos a criação, capítulo 1 e 2. Nós temos a queda e suas consequências, que é capítulo 3 a 5. Nós temos o dilúvio, que é do capítulo 6 ao 9. E Babel, que fala do capítulo 10, 11, dentro de suas... e a descendência dos filhos de Noé também está incluído nessa história. Falando da criação, capítulo 1 e 2, nós vemos como Deus criou os céus, como Deus criou a natureza, os céus, a terra,
como Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, criou a mulher, instituiu ali o primeiro casamento de toda a história sagrada, e que vemos aqui que além de Deus ter criado todas as coisas, Deus criou os animais, Deus criou a natureza, Deus deixou sob o governo do homem tudo o que ele criou, e Deus tem a misericórdia de entender, de mostrar a misericórdia, fala que não é bom que o homem viva só, e ele faz a mulher que ele seja idônea, seja auxiliadora, adjuntadora. Só nesse primeiro e segundo versículo, Deus nos dá inúmeros ensinamentos em relação a isso. Só aqui, se a gente for falar sobre esses dois capítulos iniciais, a gente vai ficar aí até amanhã falando sobre ele, com ensinos grandiosos e maravilhosos para as nossas vidas. E a segunda parte dessa primeira divisão, e já fala da queda, da desobediência de Adão e Eva e de suas consequências, e que nós temos herdado, tendo a necessidade de um Redentor que nos limpasse dos nossos pecados. Essa queda, a desobediência, ela vem acompanhado com a promessa da salvação. Se os irmãos perceberem, logo no início, lá no capítulo 3, versículo 15, Deus já tinha dito as consequências do pecado de Adão, do pecado de Eva, e agora ele falando para a serpente, Deus dá a demonstração de sua graça. Vamos lá em Gênesis 3, versículo 15, quando aqui Deus já dá uma amostra de sua infinita misericórdia, quando aqui ele já anuncia um descendente que iria pisar na cabeça dessa serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá o calcanhar, a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Glória a Deus. Irmãos, com todas as consequências pelo pecado, Deus ainda ele já estabelece ali o início, o propósito da salvação. Ele já diz para a serpente que ela já estava derrotada e que Jesus Cristo viria para pisar na cabeça dela. E coisa maravilhosa, irmãos. E logo no início aqui a gente já vê que logo em cima do pecado, Deus já estabelece ali o plano da salvação e já começa a criar corpo as promessas de salvação. E no capítulo 6 ao 9, que é a outra parte dessa primeira divisão que nós fizemos, já fala do crescimento desenfreado do pecado antes do dilúvio, pela descendência de Caim, tá? Que está lá na primeira parte, da queda e suas consequências também, que lá no capítulo 4 fala da escalada do pecado sobre a linhagem de Davi. Isso é no capítulo 4, na parte da queda e suas consequências. Já na outra parte, que é a parte do dilúvio, é ali o prosseguimento da iniquidade, da corrupção do gênero humano. E quando Deus ali, ele resolve destruir o mundo com água, ele dá prosseguimento ao plano da salvação, escolhendo Noé e sua família para entrar dentro dessa arca e ser livre dessa destruição. Tá bom? Do capítulo 6 ao 8 fala do crescimento, do capítulo 6, versículo 1 ao 8, fala do crescimento desenfreado do pecado, do 6, 9 ao 9, 17, fala desde os preparativos de Noé e sua família na Arca da Aliança, até a destruição da terra e a aliança de Deus com Noé, e que Deus não destruiria mais o mundo com água. O arco-íris, hoje nós conhecemos como arco-íris, mas foi chamado de Arco da Aliança, um símbolo da aliança de Deus com Noé, de não destruir a terra com água. Tá? Do capítulo 9, versículo 18 ao 29, falam das profecias sobre os filhos de Noé após o dilúvio. E aqui se encerra essa parte, a parte da destruição da terra com água, da aliança que Deus fez com Noé de não destruir mais a terra, e agora no capítulo 10 e 11 fala da divisão das nações. No capítulo 10, no capítulo 11, fala da descendência dos filhos de Noé. No capítulo 10, fala da confusão de línguas, do homem tentando construir uma torre que o fizesse superior a Deus. Deus ali, ele destrói essa torre, ele faz a confusão das línguas
e ali nós conhecemos como a divisão das nações. Hoje nós temos as nações, todas divididas, e nós centramos tudo isso dentro da história de Gênesis, quando falavam uma língua só, Deus amaldiçoa, Deus faz a condição, a confusão das línguas, dividindo toda a terra em nações. Essa é a primeira parte, que é a história primitiva, em que trata do pecado, da misericórdia de Deus com Noé, separando ele e sua família para prosseguimento à promessa da salvação. E agora, na segunda parte, é a história patriarcal, quando fala de Abraão, Isaac e Jacó, dos capítulos 12 ao 36. E esse período da história patriarcal, irmão, nós temos um momento chave da história, quando no capítulo 12, vamos ler agora no capítulo 12, quando Deus chama Abraão da terra dos seus pais, separa Abraão para fazer a aliança, né? Que fala, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, eu particularmente, eu sou muito tocado por esse texto. Quando Deus chama Abraão de uma terra estranha, com o seu caráter tudo defeituoso, tudo moldado pela cultura daquele lugar, e ele estabelece aliança com esse homem. Ele não promete apenas uma aliança com ele, salvação para ele, mas por meio dele, de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus escolhe Abraão. Logo em seguida, dentro dessa história de Abraão, Deus promete a ele um filho que, por meio de um milagre, Sara, sua esposa, não tem idade para ter filhos. E Deus dá Isaac como prova para prosseguir a promessa da salvação por meio da descendência de Abraão. Deus trabalha o caráter de Abraão quando a gente vê lá o que Deus fez na vida de Abraão, quando ele pede a vida de Isaac como sacrifício, e Deus faz as maravilhas, como a gente vê naquele texto, como que Abraão confia nas promessas que Deus tinha feito para ele, e na vida de Isaac de dar prosseguimento a essa bênção que nós acabamos de ver aqui no capítulo 12. Isaac, quando na sua velhice, ele com 2 filhos, Jacó e Esaú, ele abençoa, dá a bênção da primogenitura a Jacó, naquele relato que nós conhecemos, quando Esaú ele vende a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Jacó, depois disso, do capítulo 28 ao 36, a história de Jacó é narrada de uma forma maravilhosa. Quando Jacó ele era conhecido como enganador, suplantador, e em um momento da história, Jacó ele encontra com Deus, ele luta com um homem que era ali a personificação de Deus, e Jacó ele prevalece contra este homem por uma noite inteira, até o dia amanhecer. Jacó entende que ele deveria estar com Deus o tempo todo, e que a vida dele não fazia sentido sem a presença de Deus com ele. Ali ele passa de Jacó, o enganador, suplantador, o nome dele é modificado para Israel, aquele que prevalece. E Israel, a partir daí, com seus 12 filhos, a história de Israel ela seguiu adiante, prevalecendo diante dos povos, prevalecendo dentro do propósito de Deus, mas não prevalecia adiante com as suas próprias forças. Aquele povo prevalecia na dependência de Deus. A vida de Jacó foi modificada,
O nome de Jacó foi modificado para Israel. Como Deus é maravilhoso, irmãos, quando Deus ele não somente ele age na história em si, genericamente, mas ele age no particular, na vida de cada um. E dentro da nossa vida, na história da igreja, saiba, irmãos, que Deus trabalha na vida de cada um no particular. Deus quer mudar nosso caráter diariamente, assim como fez com Jacó. Por isso que eu abri esse parênteses aqui para mostrar, irmãos, que o nome Israel, ele é vindo uma transformação de vida. Quando Jacó era conhecido como aquele que suplantava, que enganava, e a partir daí ele prevalecia na dependência de Deus. É muito gratificante a gente ver que Deus ele trabalha no particular, no íntimo. Por isso que esse parênteses foi aberto para que os irmãos entendessem a importância de nós andarmos com Deus, a importância de nós sermos dependentes do nosso Deus. Tá bom, irmãos? E dentro dessa história patriarcal, falando de Abraão como o maior dos patriarcas, o primeiro dos patriarcas, do seu filho Isaac vindo de uma forma milagrosa, a Sara de uma idade bastante avançada, em um momento ela nem acreditava mais que esse filho viria, né? Deus ele dá o nome, ele diz o transcurso da história por meio desse filho, e Isaac gera dois filhos também, que é Jacó e Esaú. A gente não vai entrar no detalhe da história de Jacó e Esaú, que é uma história maravilhosa, é uma linda história, e que essa conversão de Jacó o ajudou a tratar com seu irmão, que estava em guerra com ele, de uma forma maravilhosa. Isso aí os irmãos leem a palavra, estudem, porque tem ensinos maravilhosos em relação a essa história. E a partir daí, José, um dos filhos de Jacó, no capítulo 37 ao 50, nos ensina também coisas grandiosas. Quando José, melhor dizendo, dentro daquele contexto em que ele cresceu mimado, era o filho predileto de Jacó, ele queria ser superior, Deus dava dons a eles, que ele entendeu como algo superior aos irmãos. José é vendido, né, pelos irmãos, e ali José ele alcança patamares superiores, patamares grandiosos, em que dentro daquela história, o seu caráter modificado, sendo mais humilde, ele tem a oportunidade de, como nós seres humanos, exacerbados na nossa carnalidade, queremos nos vingar das pessoas por conta de algum mal que nos foi feito, ele transforma todo esse mal em bem. Ele perdoa os seus irmãos, ele salva a vida da família da fome, da desgraça que circulava aquela área, e nos dá um ensino, ensina ao povo de Israel como que eles deveriam agir entre si como povo escolhido de Deus e como que eles deveriam agir com os outros povos que eram circunvizinhos ao povo de Israel. Há um ensino maravilhoso na história de José, quando todo o mal que foi depositado em cima de si volta, ele tem a oportunidade de fazer o bem. Nós vemos radicalmente também Deus trabalhando no caráter de José de uma forma maravilhosa, quando Deus ele se preocupa com detalhes. Deus não é um Deus que faz como a gente faz, assim, embrulha e manda. Vamos fazer as coisas de qualquer jeito. Deus é detalhista, e dentro da história da redenção, Deus age com detalhes. No livro de Gênesis, se a gente for minuciosamente ver cada ponto, de ver Deus agindo não na história em si de uma forma genérica, mas na vida de cada um. Deus age na vida de Noé, Deus age na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, nas 12 tribos. A gente vê depois lá em Êxodo, Deus agindo maravilhosamente na vida de Moisés. Amém? Eu quis fazer aqui um panorama bastante rápido pelo tempo que a gente tem. Os irmãos leem a revista, leem a Bíblia, estudem mais aprofundadamente cada detalhe que foi falado aqui, porque Deus tem coisas maravilhosas para aplicar em nosso coração diante desse estudo. Como eu falei aqui no início, estou à disposição
para tirar qualquer dúvida, qualquer coisa que ficou sem entendimento na minha fala ou naquilo que na revista se encontra. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida que os irmãos possam ter. Que os irmãos sejam abençoados e que perseverem na prática da palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento para encerrar a nosso estudo da nossa escola bíblica dominical. Senhor, muito obrigado por esse momento. Obrigado por falar em nosso coração, Deus, coisas grandiosas em relação ao estudo de Gênesis. Que possa ser aplicado nos corações de nossos irmãos e temos ricas oportunidades de colocá-las em prática. Nos dê um bom final de semana, debaixo da tua graça. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.